Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Então, eu sei que vocês estavam com saudade, mas eu não vou demorar. Eu prometo que essa abertura vai ser extremamente rápida. É só pra gente ir direto pra história. Eu queria primeiro, claro, agradecer aos patrões, porque vocês são incríveis. Vocês são sempre as pessoas que estão aqui pra mim, sempre são atenciosos. Eu sempre... realmente vocês são anjos na minha vida. Muito obrigado mesmo, vocês são incríveis demais. E claro, hoje realmente só tenho a agradecer a vocês por tudo. E não vou ficar me demorando nisso. Obrigado, patrões. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Tem uma garota na minha turma. Quer dizer, eu juro que ela tá lá. Todos os dias ela chega 3 minutos e meio atrasada, como um relógio, sabe? Sua pele é pálida, com uma aparência de doente, e também parece que ela não come há semanas. A figura medonha cambaleia lentamente para dentro da sala, uma espécie de vazio arrepiante ao seu redor. E não quero dizer isso figurativamente, eu quero dizer, você pode ver vagamente o ar ao redor dela, se distorcendo e deformando, transformando-se em horríveis tons de preto. Eu tenho certeza de que todos também teriam pensado que isso era estranho. Aquilo é... Bom, eles teriam pensado se eles pudessem se virar para olhar para ela. Toda vez que a porta se abria e aquela criatura horrível entrava, a turma congelava. Seus rostos congelavam, a cor quase desaparecia da sala, enquanto o ar se decompunha até a estagnação. Olhando para as pessoas ao meu lado, eu pude ver suas íris, normalmente brilhantes e cintilantes com cores, agora parecendo planas e opacas, um único tom de cinza. Entretanto, meus colegas de classe não estavam realmente congelados. Eu observei-os respirar lentamente, seus olhos nublados e alternando entre o professor e suas anotações. Lápis, fracamente, mas apressadamente, esculpiram papéis ao meu redor. E, no entanto, apesar desses movimentos incrivelmente ligeiros, os seus corpos olhavam sempre para frente. Nunca se mexiam nos assentos, nunca falavam. Antes que eu pudesse piscar, toda a turma havia se tornado uma massa cinzenta perfeitamente sincronizada e uniforme. Então, tudo parava. A cor voltava à sala, o ar mais uma vez sendo preenchido pelo zumbido das luzes fluorescentes, enquanto meus colegas recuperavam a vida e se movimentavam levemente, como se nada tivesse acontecido. O relógio avançava vários minutos do que pareciam apenas segundos. Eu costumava pensar que a garota havia se sentado, mas eu realmente nunca tive certeza disso. Às vezes eu observava sua forma distorcida cambalear lentamente em direção à classe, eventualmente alcançando a mesa mais distante no canto e puxando a cadeira, parecendo que ela ia se sentar. Mas o que acontecia a seguir? Eu nunca conseguia chegar tão longe. Algo em observá-la se mover fazia minha cabeça girar e minha visão ficar embaçada. Era como se eu tivesse que me concentrar ao máximo para permanecer consciente, como se constantemente lutando contra uma força invisível que tentava me excluir. Quanto mais eu olhava para ela, mais difícil se tornava focar na realidade, e eu começava a entrar e sair como se estivesse adormecendo sem fechar os olhos. Todo o encontro dura apenas cerca de 10 segundos a partir do momento em que ela entra. Nas primeiras vezes eu não me lembrava do incidente. Ao invés disso, apenas sentia uma estranha sensação de déjà vu quando acontecia novamente na próxima aula. Sempre que eu olhava para onde ela deveria estar, nunca havia ninguém lá. Apenas a mesa que ninguém usava, em grande parte quebrada, arranhada, enegrecida e caindo aos pedaços em silêncio no canto escuro da sala. Eu nem tinha certeza do que estava procurando. Não tinha nenhuma lembrança real de nenhum dos acontecimentos, da garota, da quietude. Nada disso ficava na minha memória. Mas as coisas têm mudado ultimamente. Como se estivesse exercitando um músculo ou algo assim. Eu tô ficando cada vez melhor em ficar consciente quando ela entra. Agora eu posso observá-la por longos períodos de tempo. A dor de cabeça que sinto é insuportável e cada vez que a vejo, uma sensação horrível toma conta de mim. Como uma doença, sabe? Eu digo que tô melhorando em permanecer consciente e, embora isso possa ser verdade, certamente não é o que eu sinto. Ao invés disso, parece que estou preso nessa terrível quietude por cada vez mais tempo.
É claro, à medida que consigo contar essa história, eu comecei a me lembrar dos acontecimentos também. No início eram apenas lembranças confusas, mas logo, quando recuperei os sentidos, quando a quietude terminou, imediatamente eu procurei ao redor, tentando localizar a garota. Eu sabia que ela devia estar em algum lugar na sala. Ficou bastante claro que eu era o único que conseguia manter a consciência na quietude. Apesar de fazer repetidas perguntas sobre a marca de 3 minutos e meio após o início da aula, eu só conseguia observar expressões confusas arranhando os rostos dos meus colegas. Que garota? Eles diziam para mim. Cerca de uma semana depois que isso começou a ocorrer, ou pelo menos uma semana depois que comecei a me lembrar dos acontecimentos diários, ele deixou de ser misterioso. Ao invés disso, não instilou nada além de medo em meu peito. Há 3 dias, pela primeira vez, ela olhou para mim. Ela sempre parecia uma projeção distorcida ou algo assim, um toca-fitas constantemente rebobinando e reproduzindo sua entrada exatamente da mesma maneira. Mas naquele dia, eu fiz algo que não deveria ter feito. O relógio bateu 3 minutos e meio depois do início da aula. A sala ficou em silêncio, as cores se achatando e borrando no fundo cinza enquanto meus colegas congelavam, e ela entrou lentamente. Eu tinha medo de observá-la antes, em parte devido à sensação paralisante de horror que isso me causava, mas principalmente porque eu não queria me destacar. Mas naquele dia eu não me importei. Eu não sei porquê, talvez fosse porque eu estava cansado de ficar sentado em silêncio, horrorizado, lançando olhares fracos. Talvez fosse porque eu senti que precisava saber. Eu precisava descobrir o que diabos estava acontecendo. Então, agarrei as laterais da minha mesa e lentamente me levantei. E então aconteceu. Sua forma parou, oscilando dentro e fora de foco, como um sinal de TV mal transmitido. Então, sua cabeça virou enquanto seu olhar lentamente caiu sobre mim. Meu coração parou e quase caí no chão de terror. Seus olhos, a princípio cinzentos, de repente brilharam em um verde escuro e opaco, e irradiavam uma espécie de doença. Ondas invisíveis e venenosas vazaram no ar imóvel como enguias rastejantes. Eu não senti nada além de desespero total. Dor e tristeza formaram-se em minha alma como cristais de gelo irregulares, estrangulando qualquer vida que eu tivesse e sufocando toda a esperança. Minhas pernas ficaram fracas e lentamente afundei na cadeira em uma agonia silenciosa, enquanto meu coração desacelerava para um ritmo horrível e lento. Minha visão se dividiu em duas e perdi a capacidade de reorientar. Então, ela começou a se aproximar de mim, sua boca se movendo como se fosse falar. E então, eu levantei a cabeça e olhei ao redor perplexo. A cor havia retornado à sala. A quietude passou, tendo perdido vários minutos de memória. Eu devo ter sido tomado pela quietude antes de poder ouvi-la falar. A garota tinha ido embora, é claro. A única coisa que tive que provar a mim mesmo que isso realmente aconteceu foi a dor que senti no coração. Não importa o que tentasse, eu simplesmente não conseguia me livrar da tristeza. Isso se formou como uma névoa densa em minha mente, e cada vez que eu pensava nos olhos dela, sentia uma dor aguda no peito. Muitas vezes eu quase vomitei de tanto enjoo. No dia seguinte, meus medos transformaram-se em horrores absolutos quando o relógio passou dos 3 minutos e 30 segundos. A porta se abriu lentamente atrás de mim, enquanto a turma caía no silêncio e eu já podia sentir a presença horrível entrando na sala sem precisar olhar. Quando finalmente me forcei a dar uma olhada, meu sangue cristalizou e minha respiração ficou presa. Ela estava a poucos metros de mim, caminhando deliberadamente em minha direção, seus olhos opacos fixos nos meus. Ao nosso contato visual, eu senti ainda mais minha felicidade sendo destruída, minha alma murchando e congelando. Dessa vez, ao se aproximar, ela sorriu estendendo a mão fria e morta diante de si. Ela estava tentando me tocar. Eu dei um grito de horror e pulei da mesa, atravessando a sala de costas. Meu coração começou a decair. Minha mente ficou apagada e preenchida como uma lama escura de desesperança e desespero. Isso turbilhonou e distorceu meus pensamentos enquanto eu tentava continuar me movendo, mas me sentia fraco demais. Fraco demais para tentar correr, fraco demais para pensar que algum dia conseguiria escapar. Fraco demais para ter esperança de alguma coisa. Não havia esperança nesse mundo. Eu senti o vazio horrível começar a se materializar em meu peito. Algo importante estava começando a ser arrancado de mim. Algo que eu sabia que nunca poderia substituir. De repente, olhei para cima e vi a turma olhando para mim em estado de choque e confusão. As cores voltaram e fiquei parado no meio da sala, em pânico como um louco, e olhando pro nada. O espaço vazio onde a garota estivera. "Você tá bem?"
Alguém perguntou. Cara, você tá pálido pra caramba. Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza de que minha aparência estava horrível. Eu tenho certeza de que eles podiam me ver tremendo. Tenho certeza de que eles podiam ver que eu estava doente de horror. Mas caramba, eu me sentia muito pior. Pior do que eles poderiam imaginar. Eu murmurei baixinho que estava bem e voltei para minha mesa. Eu deixei-me cair na cadeira e fixei a olhar no chão. Todos eles me encararam por mais algum tempo enquanto eu estava sentado em total agonia. Eu senti como se não houvesse mais nada nessa terra para mim. Nada que pudesse preencher esse buraco que começou a crescer dentro de mim. A sensação crescia a cada pulsação lenta do meu coração cansado. Tão incrivelmente cansado, esforçando-se para bater enquanto o desespero se agarrava a ele como uma gosma pesada. Então, lentamente, eles começaram a me esquecer. Durante a aula, no dia seguinte, a professora não chamou meu nome, pulando e passando para o próximo. Ninguém percebeu que ela tinha errado também. Quando me levantei e afirmei que meu nome não havia sido chamado, o professor apenas olhou para mim, com olhos opacos, e murmurou para si mesmo. Sim, claro, desculpe. Nenhum dos meus colegas se virou para olhar para mim. E o professor nunca corrigiu a folha de presença depois que eu confrontei ele. Ele apenas continuou sua palestra como se tivesse esquecido instantaneamente o que havia acontecido. Eu tentei conversar com as crianças, mas a atenção delas sempre era desviada depois de olharem para mim por alguns segundos. Era como se eu fosse apenas um pensamento passageiro no fundo de suas mentes, sempre sendo substituído por algo mais importante. Isso só me fez sentir mais desamparado, lançando-me ainda mais num desespero horrível. Então, naquele dia a porta se abriu novamente e algo horrível aconteceu. A quietude que normalmente devastava a sala e deixava todos estagnados não aconteceu. O ar ficou mais pesado e algumas cores desapareceram, mas as pessoas não congelaram tanto. Não caíram no silêncio ou se tornaram uma massa imóvel e cinzenta. Então, eu ouvi as risadas. Uma risada silenciosa, deslocada e cheia de dor. Eu virei-me para ver a garota entrar, mas ela não era exatamente a mesma. Sua forma era mais nítida dessa vez, sua imagem menos distorcida, e ela caminhava com um novo ritmo. Houve um pouco mais de alegria em seus passos vacilantes enquanto suas risadas doentias enchiam a sala. Eu rapidamente desviei o olhar, desviando os olhos para o chão. Mas então um dos meus colegas mudou lentamente de peso e virou a cabeça para olhar para trás. Ele balançou a cabeça lentamente na direção da garota, reconhecendo a presença dela pela primeira vez. Eu fiquei horrorizado e confuso. Como ele poderia vê-la agora? Observei alguns outros alunos olharem para trás também, confirmando que sabiam que ela estava lá. Eu me levantei e falei, que é isso? Mas ninguém sequer olhou para mim. Nenhum deles encontrou meus olhos. Então eu senti um toque, uma mão leve em meu ombro. Fiquei cheio de alívio repentino. Afinal, alguém sabia que eu estava aqui. Eu me virei para encará-los, apenas para cambalear para trás em estado de choque. Era aquela garota, seu rosto sorrindo largamente, seus olhos olhando profundamente nos meus. Eu notei que sua pele havia ficado menos pálida, sua forma menos encovada e mais animada do que antes. Ao ver seu rosto, fechei os olhos, apertando-os com força e me afastando, mas eu podia sentir seu movimento enquanto ela se aproximava de mim. Eu senti mãos sendo colocadas em meus ombros e sabia que o rosto dela estava a centímetros do meu, esperando que eu abrisse os olhos e desse apenas uma espiada. Lentamente, minha mente começou a divagar como antes, mas dessa vez esperei, encolhido de horror, tentando não olhar por quase 30 minutos. Finalmente, depois que pude ouvir o zumbido das luzes ficar mais forte e a leve quietude desaparecer, abri lentamente os olhos e ela desapareceu. Eu estava cansado disso. Eu saí daquela sala de aula convencido de que nunca mais voltaria. Na saída da escola, passei por um espelho, e o que vi no reflexo me fez sentir repulsa de mim mesmo. Um rosto medonho e assombrado olhando para mim. Eu agora estava começando a parecer como me sentia. O desespero tinha afundado meus olhos nas órbitas, a dor drenando a cor da minha pele. Parecia que eu não comia há muitos dias. Eu saí da escola, ninguém olhou para mim quando eu passei por eles. Eu pelo menos duvido que eles soubessem que eu estava lá. Eu finalmente cheguei ao meu apartamento perto do campus, de propriedade minha e de 3 outros caras. Então, eu abri a porta. Um dos meus colegas de quarto sentou-se, mas não me reconheceu. Eu fechei a porta com força e bati 1 ou 2 vezes, mas seu olhar nunca se ergueu. Ele nem sequer se encolheu de medo. Eu fui até ele e bati em sua cabeça. Me ajoelhei para olhar em seus olhos. Olá!
Eu praticamente chorei. A tristeza estava me consumindo. O seu olhar mudou para me encontrar e então levemente se afastou. Bem-vindo de volta. Ele murmurou baixinho, sua voz desaparecendo rapidamente. Eu tenho certeza de que poderia continuar incomodando, mas não tive vontade de tentar. Eu fui consumido pelo desespero e por todas as sensações insuportáveis que ele continha. Ninguém jamais me reconheceria. Minha existência havia desaparecido demais. Mais tarde naquela noite, eu sentei-me sozinho, enrolado na minha cama. Eu lentamente adormeci enquanto a desolação embalava meu coração para dormir. Naquela manhã, acordei e fiquei em silêncio. Eu não tinha vontade de me mover. Eu nunca voltaria para aquela aula. Não com aquela criatura ali. Eu observei o relógio bater lentamente os componentes da máquina, forçados a continuar. As engrenagens giravam, embora não houvesse razão para isso. Assim como meu coração, os aparelhos eram simplesmente parte de uma máquina, mantendo vivo algo inútil. O relógio chegou ao meio-dia e continuou avançando lentamente. A aula teria acabado de começar, eu pensei comigo mesmo. Eu duvidava que alguém notasse que eu tinha ido embora. A luz tentou entrar pela janela, sendo obstruída pelas pesadas persianas de madeira, lançando linhas tênues na sala escura e empoeirada. O interior quase parecendo estar cheio de uma névoa escura. O relógio batia silenciosamente ao fundo, aparentemente abafado e distante. Observei chegar às 12h03 e o ponteiro dos segundos continuou correndo, chegando aos 30 segundos. O ar de repente ficou quieto e meu coração congelou. Eu ouvi a porta do meu quarto se abrindo lentamente. Não. Eu gritei para as sombras cada vez maiores ao meu redor. A criatura medonha cambaleou lentamente para dentro do meu quarto, vindo do corredor com um sorriso horrível rasgando seu rosto em dois. Exceto que ela não era realmente horrível. Ao invés disso, ela era quase totalmente normal. O ar estava quase mais distorcido ao seu redor. Seu rosto tinha uma cor fraca e seus olhos brilhavam com um verde mais brilhante do que eu jamais tinha visto. Eu gritei tentando proteger meu rosto. Não, você não pode estar aqui. Sai de perto de mim. Ela não parou. No entanto, eu podia ouvi-la arrastando os pés lentamente pelo chão, eventualmente alcançando o pé da minha cama. Não houve corrida dessa vez. Eu lentamente abri meus olhos para ver seu rosto a centímetros do meu, com uma alegria demente distorcendo as suas feições. Eu tentei fechar os olhos, mas suas mãos de repente avançaram, quase arrancando meus olhos enquanto ela arranhou minhas pálpebras. Eu tentei lutar contra ela, eu tentei agarrar seus braços, mas estava muito desesperado e fraco para mover qualquer parte do meu corpo. Enquanto seus olhos estavam olhando os meus, eu senti meu corpo ficar mole e não consegui nem mexer um dedo. Isso foi tudo para mim. Eu senti o último resquício de humanidade sendo arrancado do meu coração, e o ar ondulou como as manchas escuras e horríveis enquanto ela gargalhava de alegria. Eu senti seu sangue quente escorrendo pelo meu rosto e pude sentir o buraco dentro do meu peito me consumindo. Enquanto observava, seu rosto recuperou toda a vida. Suas distorções fantasmagóricas desapareceram. De repente, seus olhos brilhantes diminuíram, deixando de irradiar luz e tornando-se totalmente claros. O sorriso horrível desapareceu e ela parou de olhar para mim. Ao invés disso, olhou através de mim, enquanto seu rosto ficava cada vez mais plácido. Ela lentamente se afastou de mim e vagou pela sala como se procurasse alguma coisa, esquecendo completamente que eu estava lá. Meu coração havia parado. Eu não sentia mais ele batendo no meu peito. Eu não conseguia falar, mas rapidamente eu percebi que isso acontecia porque eu não estava respirando. Falar exigia que eu inspirasse e expirasse conscientemente. Isso era algo que não era mais um reflexo. Eu podia respirar se quisesse, mas eu não precisava. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo. Algo relacionado à dor e tristeza, mas revigorantemente diferente e poderoso. Eu senti inteiramente consumido pelo ódio. Isso se misturou ao tanque horrível de tristeza e desespero que já habitava na minha alma. Todas as emoções sombrias girando dentro de mim. Meu corpo era pequeno demais para conter fisicamente todos eles, e eles irromperam de mim em horríveis tentáculos de escuridão, distorcendo o ar ao meu redor. Eu rolei para fora da cama em agonia e caí no chão, deitando e olhando para o teto por horas depois disso. A quietude nunca desapareceu. Pelo contrário, tornou-se mais estranha e mais forte quanto mais tempo eu ficava deitado. Uma pequena área ao redor foi consumida por ar estagnado e manchas de cinza.
Agora era eu quem criava. Embora estivesse confinado a uma pequena bolha ao redor da minha forma quebrada, a menina nunca mais olhou para mim. Não me reconheceu mais, nem conseguia mais me ver. Ela era humana agora. Uma característica que ela roubou de mim. Ela tinha tirado a minha vida. Um dos meus colegas de quarto entrou em algum momento e disse olá para ela como se ela tivesse morado na casa o tempo todo. Eles relembraram e riram de algumas memórias juntos. Memórias que deveriam ser sobre ele e eu, não sobre ele e ela. A foto na mesa de cabeceira de meus 4 amigos e eu estava agora terrivelmente manchada de cinza. Mesmo enquanto eu observava do chão, ela lentamente voltou a focar na imagem. A figura dela parada onde a minha deveria estar. Eu fiquei deitado naquele quarto, observando o desespero enquanto minha vida era vivida por outra pessoa. Nada do que eu fazia influenciava com que alguém me visse. Nem mesmo os comentários idiotas vinham mais em minha direção. Não importa o quão alto eu gritasse. Os dias se passaram. Assim, até que a raiva e o desespero dentro de mim finalmente explodiram e minha mente chegou ao limite. Um dia, a casa estava vazia. Todos os meus antigos amigos estavam de folga. Então eu me levantei devagar. Meu corpo doentio e torto. Olhei para minhas mãos e a vi tremeluzir na minha frente como um sinal fraco, enquanto o ar ao redor queimava negro de ódio e tristeza. Eu saí cambaleando do quarto com uma nova determinação horrível. A quietude ao meu redor crescia à medida que eu sentia e aceitava o ódio. Quando eu saí de casa, ele estava ocupando cômodos inteiros ao meu redor. Cheguei ao auditório da faculdade logo após o início da aula. Usando toda a minha fraca força, finalmente consegui forçar a abertura da porta, depois de vários minutos. Quando entrei lentamente, toda a sala foi consumida pela odiosa quietude ao meu redor. As pessoas congelaram e se viraram instantaneamente, algo que percebi agora ter sido uma tática de defesa subconsciente, uma que eu não conseguia empregar. Eu era o elo mais fraco da minha turma. Durante todo o tempo em que lutei para ficar acordado, eu realmente lutei contra o que meu corpo estava tentando fazer naturalmente, tentar me salvar do que eu havia me tornado agora. Eu cambaleei lentamente para dentro da sala, indo até a mesa mais distante para me sentar quando finalmente percebi. Uma das crianças não era exatamente como as outras. Seu corpo não era tão cinza, nem tão sem vida. Seu olhar percorreu nervosamente a sala. Eu provavelmente nem teria notado suas pequenas variações se eu não estivesse procurando por elas. Um sorriso horrível surgiu em meu rosto. O garoto não ficou colorido por muito tempo. Ele rapidamente desapareceu na quietude como todo mundo enquanto sua mente ficava em branco. Eu não consegui fazer contato visual com ele hoje. Seu olhar estava muito desfocado, mas tudo bem. Amanhã eu vou tentar novamente.